Paz, igreja. Ih, rapaz, até vou embora. Paz, igreja. Quem está com sono, dá um glória a Deus aí. Quem está com fome, dá um glória a Deus. Eita, só tem crente aqui, né? Amém, então. Então, vamos ler a amada palavra de Deus. Gálatas, no capítulo 4, verso 17. Amém. Vai botar? Ah, não está botando não, né? Amém. Gálatas, capítulo 4, verso 17. Que fala assim. Quem encontrou, dá um glória a Deus aí. Quem não encontrou, fala EBD. Todo mundo já encontrou. Tá, todo mundo é fiado, ó. EBD aqui. Glória a Deus. Gálatas, no capítulo 4, verso 17. Vou ler aqui. Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou com vocês. Vou repetir mais uma vez, verso 17. E esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês, não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer, Senhor, por esse privilégio, Pai, de ministrar a tua santa palavra, Pai. Para mim é um privilégio, Senhor. Outrora, meu Pai, eu tinha muita vergonha, Deus, de pegar até um microfone para falar, Senhor. E o Senhor já tirou de mim, Senhor, tanta vergonha, meu Pai. Então, para mim, estar no teu altar é um privilégio muito grande. Eu só quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa me usar, meu Pai, que eu possa ser um canal, Senhor, de bênção para a vida aqui dos seus filhos, Senhor. Que o Senhor possa me capacitar pela tua presença e pela tua graça. Amém. O título da mensagem que o Espírito Santo me inspirou nessa noite é Além da misericórdia até a graça. Então eu quero falar misericórdia e compaixão. Elas surgem praticamente em todas as tradições religiosas. No Islã, os muçulmanos vejam Alá como inflexível e distante. O Alcorão, ele certamente fala a respeito de misericórdia e benevolência. É verdade, mas é importante nessa noite que nós entendamos que o conceito bíblico de graça vem muito além disso. No cristianismo, Deus não diz apenas não vou castigar você pelo que fez. No entanto, Cristo nos oferece algo glorioso. E que algo glorioso é esse? Que é perdão, mas é completo. Vida eterna, como pura dádiva. Vou citar 2 exemplos aqui. Eu até falei com a minha tia que a graça de Deus, amados, para nós entendermos aqui, porque eu gosto de falar de uma linguagem bem simples, para que todo mundo possa entender, né? 2 exemplos. Primeiro, a graça de Deus é mais ou menos assim. Quando o seu filho, quem é pai aqui, mãe, fala assim, não põe o dedo aonde? Na tomada, porque vai dar o quê? Choque. E ele mesmo assim, ele vai lá, põe o dedo na tomada. E você vai castigar, mas ao mesmo tempo, mesmo dia, você vai oferecer o quê? Sorvete para ele. Ou seja, não é para você ter dado sorvete, mas você como mãe, como pai, às vezes é o primeiro filho, é aquelas coisas todas, aquele chamego todo, né? Ah, ele fez isso, mas eu vou dar um sorvetinho para ele, porque ele merece. Um calor de 40 graus. Quem nunca fez isso? Quem é pai e mãe assim? Lene, você já fez com a Laurinha, não já fez? Robson, tu não fez, Robson? Já fez? Amém, já fizeram.
É mais ou menos isso. E o segundo, mas é conceito aqui para a gente entendermos o que é graça. Quem já viu aquele desenho Denis ou Pimentinha? É só da minha época? Todo mundo, ainda bem, graças a Deus que está todo mundo aqui. Ô Luan, você, a Fernandinha, a Carolzinha, não, você, nem na reprise, vocês nunca viram, mas já vem. Então, mas a maioria aqui já viram Denis ou Pimentinha. Vamos lá. Denis ou Pimentinha, já está falando, né? Ele retrata lindamente do conceito da graça. Mas o porquê? Denis e seu amiguinho que chama o quê? Juca. Parece até com o diácono ali. Não, brincadeira. Juca. Estão saindo de casa, de sua bondosa vizinha, né? Sai da casa dela. E o nome dessa senhora chama o quê? Senhora Wilson. Não é o pastor Wilson, é a senhora Wilson. Com as mãos cheias de biscoitos. Sim ou não? Quem já viu? Né? Cheio de biscoitinhos. Juca diz a Denis: o que fazemos para merecer isto, Denis? A gente não merece, mas o que fizemos para merecer isso, Denis? Denis vai replicar, vai explicar. Ora, Juca, meu amigo, a senhora Wilson não nos dá biscoito porque nós somos legais, mas sim que ela é legal. Entenderam o conceito de graça? Entenderam? É isso. Deus, eu tenho falado aqui que Deus, ele é bom. Nós não somos bons. Nós temos momentos de bondade. Bom é Deus o tempo todo. Todo o tempo Deus o quê? É bom. Se pudermos entender esse simples desenho que eu falei nessa noite, então estaremos começando bem a nossa compreensão a respeito da graça de Deus e do perdão de Deus sobre as nossas vidas. A graça e o perdão a si mesmo e pelos outros, pelo qual Deus melhor que quer dar biscoitos. Então, que é bem melhor que biscoito, é baseado na bondade de Deus, é baseado na bondade dele, não em nosso desempenho ou perfeição, porque nós não somos. Então, a graça é um dom maravilhoso, que nós não merecemos e que não podemos conquistar, amados, de maneira alguma. De maneira alguma. Então, o que a graça é? Ela é o quê? Imerecida. Ela é exagerada. Ela é o favor o quê? Imerecido que Deus concede livremente aos que desejam recebê-lo. Eu quero a cada dia, amados, receber essa graça sobre a minha vida. Não podemos conquistá-la, amados. Nós não podemos, sabe por quê? A gente não podemos pagá-la, né, com retribuição. Eu vou receber a graça e eu vou dar uma semana de leitura bíblica. Não funciona assim. Nós não temos condições de retribuir, amados, a graça. Então não temos nenhum crédito nela. Mas Deus, Ele oferece porque nos criou imagem e semelhança dele. Ter relacionamento assim conosco por toda a eternidade. Então, essa é a boa nova do Evangelho. E aqui, eu quero falar sobre o primeiro ponto que eu quero falar nessa noite preciso compreender também as más notícias dessa graça. Mas antes de eu falar as más notícias dessa graça, eu quero falar que quando a gente fala sobre graça, muitos pregadores, ele usa o texto do filho pródigo. É certo falar sobre o texto do filho pródigo. E eu coloquei aqui o menino propaganda, né, que é o filho pródigo.
Nessa parábola, o filho toma sua herança e diz o quê? Vou seguir o meu quê? Caminho. O pai provavelmente fica preocupado, que é uma coisa assim normal de todo pai, e ele dá um suspiro ali profundo e diz: espero que você volte, meu filho. Eu estou assim parafraseando para deixar uma mensagem bem simples aqui. De fato, o filho volta. Teve o quê? Teve festa na vinda desse filho. E teve o quê? A restauração da posição do seu filho. E quando eu estava lendo essa história, eu estava vendo alguns tipos de religiões que mais ou menos passa perto, mais ou menos, amado, passa perto dessa parábola do filho pródigo. E uma delas é o budista. A história do budista passa perto. Fala que o filho abandona os seus pais e vai viver a sua vida e fica ali sofrendo, mas depois volta, e ele teve que trabalhar 25 anos carregando esterco, ou seja, esforços. Voltou, mas o pai e a mãe falaram: agora que você já voltou, você vai pagar pelos seus erros. Ele ficou 25 anos para pagar essa questão, a dívida dele, que ele tinha largado os seus pais. No Islã, isso é uma vergonha para a família. Quando o filho abandona os seus pais, a família sente o quê? Vergonhosa. E no hinduísmo, tem uma historinha, que a gata, ela pega o seu amado filhote com os dentes muito afiados e vai levar até no seu devido destino, vamos falar assim, para guardar a vida desse gatinho. Mas, se você para analisar o hinduísmo, ele precisa de alguém para guardar a vida dessa gata. Ou seja, precisa de uma, vamos falar assim, de uma divindade. Se tu para analisar a parábola do filho pródigo, nós não precisamos do pai. Está me entendendo? Quem está me entendendo aqui? O raciocínio. O filho que vai, o pai espera. No hinduísmo, tem que ter uma atitude, vamos assim, falar assim, de um ser, de uma pessoa mais do que ele, para poder o quê? Ele voltar e trazer o quê? A libertação e a restauração sobre a vida daquela gata filhote. E na escola do Jodô, do budismo, a única esperança de alcançar a iluminação é através do Buda Amida. Essa escola foi desenvolvida no século XII. E ela foi desenvolvida no século XV. Ou seja, todas essas escolas foi posterior ao cristianismo, amado. Então, nessa noite, eu quero levar você a pensar ou a crer que só você e eu que acreditamos na graça, temos a fonte dela. Nós temos o perdão dela e nós temos a esperança. Até o Islã, ele reconhece, só o cristianismo tem essas três questões: a graça, o perdão e a esperança. Concluindo esse raciocínio aqui, só o cristianismo, amado, é o único, e o filho pródigo continua sendo o garoto propaganda. E o primeiro ponto, como eu falei aqui, nós já entendemos ou temos mais ou menos uma ideia o que é a graça, através dos exemplos que eu falei aqui, do Denis
e da criança que põe o dedo aonde? Na tomada. Então, o primeiro ponto eu quero falar nessa noite é preciso conhecer também as más notícias. Então, o que seria essas más notícias? Seria o pecado. Você não pode ter um conceito forte da graça, a não ser que entenda realmente o pecado. Muitas pessoas perderam a noção do pecado, perderam a noção de pecar. Isso é um problema muito atual dentro das igrejas. Satanás, ele não veio primeiro ao casal no jardim, num armamento externo, com um fuzil, com uma pistola. Ele não veio com uma arma visível. Ele veio até eles com um conceito. Qual seria esse conceito? Com uma ideia. Eu me lembro, eu não tenho muita história assim do mundo, né? Mas eu me lembro aquele período que eu me desviei, aquela pessoa que falava assim, quando queria lá na minha época, de sair com aquela, mas a garotinha falava, pô, aquele cara é bom de ideia. Estou vendo o pastor Wilson aqui, com o apelido dele, quando era do mundão, era cachorrão, né? Se era pitbull, se era chihuahua, a gente não sabe, né? Mas está parecendo que era piquinês, hein, pastor? É brincadeira. Mas ele falava, dava ideia, somebody love, né? Aquelas coisas todas. Mas eu falo, pastor, o diabo que tinha essa ideia, entendeu? Então, ele chegou perto de Adão e Eva com o conceito o quê? De uma ideia. E foi essa ideia que foi abraçado por Adão e Eva, que condenou não somente a ele, mas o resto da humanidade. Então, quando eu perco a noção de pecado, há um passo também para eu perder a verdade de Cristo na minha vida. E isso, igreja, é muito perigoso. Sabe por quê? Que cai no espírito de apostasia. Eu e a Jaqueline estavam começando ontem. O que seria apostasia? Apostasia, mas não é no conceito que eu vejo algumas pessoas às vezes oram, Senhor, joga por terra o espírito de apostasia da igreja tal, X, Y. Dá uma ideia que ela está querendo falar sobre desânimo, mas apostasia não é desânimo. A apostasia é deixar de acreditar na verdade. Isso que é apostasia. A igreja pode estar até desanimada. Às vezes a igreja não está vindo para o culto à noite porque por algum motivo, ou é desânimo, ou é dinheiro de passagem, eu não sei. Mas não quer dizer que ela se apostatou da fé. Não, não é isso. A apostasia da fé é aquela pessoa que parou de acreditar na verdade. Um exemplo disso é sobre o arianismo, né? Que é o Ário, que ele não acredita ser diferente entre o pai e o filho, né? Ele acredita, é uma diferença aí. Então, há um reflexo na nossa, mas é cultura, que as pessoas não se veem como mais. Eu não sou mal. E, portanto, às vezes elas não apreciam a magnitude da graça que Deus oferece. Onde perdemos a compreensão, muitas das vezes, amado, da santidade. Quando nós achamos que pecado é uma coisa, às vezes, normal. Nós perdemos, amado, a compreensão da santidade. Quem se lembra do apóstolo Pedro, amados, quando ele encontrou Cristo pela primeira vez? O que Pedro disse? Afasta de mim o quê? Senhor, porque sou um homem pecador.
Exatamente. Pedro não tinha noção quem estava diante dele, que era o Filho de Deus, amado. Ele não tinha essa noção, mas ele percebeu uma coisa. E qual foi? A santidade. Ali estava a santidade. E imediatamente, amado, Pedro reconheceu que ele era um pobre, miserável e pecador. É isso, amado. Quando nós estamos diante ali do Mestre, ele não precisa falar de muita coisa. Nós reconhecemos que nós precisamos dessa graça a cada dia. Hoje não temos essa base. O movimento do favor da autoestima nos ensinou que todo mundo é bom. Todo mundo vai ganhar um troféu, amados. Negativo, amado. Esse movimento, ele não fala de 4 coisas aqui, que as 4 coisas o Evangelho oferece para nós. E quais são essas 4 coisas, Isabel? É conforto. O Evangelho traz conforto. O Evangelho, ele traz confronto. O Evangelho traz a graça e o Evangelho traz a verdade nas nossas vidas. É isso, amados. Pedro, ele entendeu essas 4 coisas: conforto, confronto, graça e verdade. As pessoas acham assim: não sou assassino em série. Portanto, sou uma pessoa maravilhosa. Sou uma pessoa boa. Perdemos assim, mas é de vista a santidade de Deus. E essa profundidade do nosso próprio pecado. Essa profundidade do nosso próprio erro. Do nosso próprio eu. Tem pessoas que acreditam que não precisam dessa graça, que é uma pessoa boa, que tem pessoas que acreditam não ser uma pessoa religiosa, mas ela é uma pessoa muito espiritual, que jejua, que vai para o monte, que lê a Bíblia. Então eu sou uma pessoa espiritual, então eu não preciso dessa graça, que eu acredito que eu estou no caminho certo. Então eu vou fazer algumas perguntas para a igreja, para vocês acordarem, para a gente interagir junto. Quem está com sono, dá um glória a Deus. Ninguém está com sono. Você já mentiu? Ninguém mentiu. Eu já menti. Até depois da minha conversão, eu já menti. Quem já mentiu aí? Ninguém, só tem santinho aí. Quem já mentiu após sua conversão? Eu já. Então isso me faz o quê? Eu ser um mentir? Vamos falar, é verdade que liberta, a gente está no lugar certo. Isso me faz ser um mentiroso. Quem já roubou aí? Eu já. Mas não é banco, essas coisas. Quando eu tinha 11 anos, eu nunca mais vou me esquecer disso. A Gabriel ali, Gabriel Habibs, né? Amado, eu estou indo lá, mas é naquela época, o JP, mas eu não tinha câmeras. Tinha muito segurança. Eu me lembro que eu estudava aqui na Barão, com aquele uniforme, né? Feio pra caramba, né? Azul marinho, com um blusãozinho branquinho, com aquela sapatilha, aqueles Kong, né? Aqueles X-Chute, né? Acho que era Clube Sul, nem sei, amados. Eu e a minha mãe fomos lá. Eu acho que a minha mãe, nessa época, eu acho que ela não era crente. 11 anos, assim, né? Eu acho que, não, ela estava caminhando, né? Eu fui lá, eu acho que eu tinha 11 anos, eu acho. Não sei se eu tinha menos, mas isso ficou, amados. Tem coisas que ficam, né? E eu me lembro, entrei lá cheio de brinquedo, né? Aí tinha um bonequinho, assim, de botão, tava solto. Aí eu falei, tá solto, cara. Eu vou pegar, botei no bolso. Aí minha mãe, pega logo e fica quieto. Eu falei, amado, saí tão feliz com aquele bonequinho. A minha mãe concordou. Eu até nem sei se ela vai se lembrar disso. Eu falei, eu acho que a minha mãe não era crente nessa época, eu acho. Né? Então isso me fez, amado, eu ser o quê? Ladrão?
ladrãozinho. Tu se lembra aí do Chaves? Quem se lembra do Chaves? Que tem um episódio que todo mundo fala, ladrão, ladrãozinho. Tu se lembra, né, Renato? Então, eu acho que foi mais ou menos isso. Ladrão, ladrãozinho. Mais ou menos isso, amado. Eu roubei aquele bonequinho. Quem já desejou algum mal para as pessoas? Eu já. No trânsito, então, hoje eu estou mais tranquila. No trânsito só Jesus. Hoje Jesus está trabalhando mais na minha vida, mas, né, amor? No CR. A minha primeira causa de libertação foi isso lá no CR, né? O trânsito, amado. Jesus. E se eu não vigiar, eu vou desejar mal até hoje, até Cristo voltar. Mas eu estou me libertando disso, amados. Então, amados, nós somos, infelizmente, nós somos ímpios de muitas maneiras. Viu? Provei para vocês que nós somos ímpios de muitas maneiras. Então, nós precisamos reconhecer essa condição através da graça de Deus. É isso que o pecado faz. Deus, ele é perfeito. Deus, ele é santo. Deus, ele é puro. O que certamente, amado, nem eu, nem você, nós não somos. Nem em pensamentos. Longe disso. Nem em obras. A Bíblia enfatiza que ninguém, amado, ninguém é verdadeiramente bom. Romanos 3:22 diz o quê? Todos o quê? Pecaram. E estão o quê? Destituídos da glória de Deus. Então esse versículo, amado, está incluindo eu, está incluindo você. Nós temos perdão em Cristo. Então nós encontramos também a graça. Então, igreja do Senhor, vamos nos esforçar. Vamos nos esforçar de obter essa graça. É claro que não há nada que você faça, que eu faça, que leve a Deus a amar você e eu mais do que Ele já ama nossas vidas. Nós precisamos também descansar nisso. Descansar nisso. Caso contrário, não tornarei parte nessa autodestruição. E o segundo ponto aqui, quero falar nessa noite é: a graça nos liberta. Nossa tendência ao desempenho nos aprisiona. A graça nos liberta. Nossa tendência ao desempenho nos aprisiona. Quando nós lemos Gálatas aqui no capítulo 4, Paulo estava advertindo esse povo quanto aos falsos profetas, que estavam pregando que, além da fé em Cristo, eles precisavam viver de acordo com regras e regulamentos religiosos. Paulo, ele parou de tentar cumprir essas exigências, a fim de que pudesse viver somente para Deus. O propósito aqui da lei sempre foi nos levar além de nós mesmos, até aquele que nos dá a vida pela graça. Tentar viver assim por regras minou os Gálatas espiritualmente. Paulo lhes perguntou: o que aconteceu com a alegria de vocês? E disse que eles eram tolos, porque depois de terem começado com o Espírito, com a verdade, agora estavam tentando se aperfeiçoar por esforço próprio. Nós demos aula de diáconos, foi eu, o pastor Abel e o diácono Mauro. O diácono João estava aí. E eu me lembro de umas aulas que eu falei assim: tem muitos diáconos que começam bem,
são obreiro da casa do Senhor, cumpre as suas obrigações, vem para a escola bíblica, é excelente como obreiro. O Júlio estava aí. Mas depois chega, parece que esquece das suas obrigações, vamos falar assim, como homem de Deus. Começaram bem, mas no meio do caminho parece que vão se esfriando. Por isso que, se eu não me engano, acho que Provérbio fala que o fim das coisas, se eu não me engano, depois me corrija, são melhores do que as iniciais. Não vou falar que Deus não está interessado no início, porque no início, amado, tudo é bom. Fogo de palha, evangelizar. Eu me lembro que eu evangelizava com terno e gravata. Agora hoje, bispo, eu vou falar com o bispo para ver se a gente libera do terno, que tá brabo, amados. Hoje eu vou ser sincero, eu não gosto de andar de terno. Antigamente eu me amarrava. Hoje eu detesto, bispo. Eu detesto. Assim, nesse calor. Mas aquele primeiro amor, tudo para mim era lindo, né? No início era lindo, mas a questão não é no início, a questão é no meio para frente, que é o meio até o final. Então, os Gálatas, eles começaram bem, mas depois eles começaram a se perderem. Segundo Paulo, é a graça de Deus, amado, é a graça de Deus que conduz a nossa liberdade. É a graça de Deus que nos conduz à libertação. Nós precisamos entender que Deus, Ele não me ama porque me faço valioso. Deus não me ama porque me faço valioso através do serviço. Pelo contrário, eu sou valioso porque sou amado por Deus. Você é valioso porque você é amada por Deus. Você é valiosa porque você é amada por Deus. Então, nós líderes, devemos ser cuidadosos. E eu tenho muito cuidado sobre isso, amado, de encorajarmos as pessoas a servir, a ofertar, a participar de pequenos grupos, a ler a Bíblia, assim por diante, a vir para os cultos. Tudo isso é bom, amém ou não amém? Não é bom? Mas nós devemos tomar muito cuidado, sabe por quê? Porque se nós não fazemos por gratidão a Deus, amados, nada vale. Eu tenho que ir para a EBD porque é para minha saúde espiritual. Não é porque a liderança está me pedindo para eu ir para a escola bíblica, não. Eu sou um dizimista, não é porque a pastora falou aqui que no mês de janeiro se levanta alguns demônios que se começa com I. Sabe o que é, pastor? IPVA, IPTU, entendeu? Então eu não tenho que fazer isso que a pastora está pedindo, eu tenho que fazer porque eu sou grato a Deus. Eu dizimo, eu oferto porque eu entendo esse momento. Eu vou para o culto porque eu quero cultuar ao meu Deus. É isso, nós temos que fazer isso tudo em gratidão ao nosso Deus. Mas se sutilmente, amados, se comunicarmos que esse é o caminho para alguém permanecer ao lado de Deus, nós vamos abrir a porta para o legalismo. E o legalismo, amados, ele é muito perigoso. Sabe por quê? Porque o legalismo, amado, afasta o pecador do amor de Deus. Porque coloca um muro de regras, onde deveria haver uma ponte de graça. Em vez de acolher o pecador arrependido, o legalismo, ele põe o quê? O peso da culpa. O peso do julgamento. Em vez de conduzir a liberdade que a graça traz, ele aprisiona o coração de um pecador. Ele coloca em um labirinto de normas, onde a verdadeira transformação,
ela nunca chega. Por isso que Nicodemos estava sempre na mesma, amado. Legalismo, legalismo, legalismo. Ele estava fazendo a coisa certa por motivo, né, ali, eu vou cultuar a Deus, mas ele estava fazendo de uma força sobre regras. Então, o legalismo, ele diz o quê? Obedeça, porque você vai ser aceito. O Evangelho, o que diz a palavra? Você é aceito, portanto, obedeça. Aleluia. A obediência é o resultado da graça e não a causa dela. Então, se você obedece, não é porque alguém está mandando, é porque você entende a graça de Deus na sua vida. E o terceiro ponto que eu quero fechar aqui. Todo mundo sabe daquela passagem da mulher samaritana. Amém ou não amém? Cristo encontra ela no poço. De todas as pessoas ali no mundo, Deus poderia ter marcado o quê? Um encontro com políticos, com Maduro, né? Falar, brincando. Com celebridade ou conquistadores militares. Mas Cristo decidiu o quê? Se encontrar com uma mulher que etnicamente não era totalmente ali judia, que já se divorciava 5 vezes, e provavelmente ela estava com uma pessoa, né, já até morando com alguém. Cristo pede a ela o quê? Dê-me quê? De beber. Oferecer algo de beber, amado, naqueles dias, era um ato de amizade. Cristo estava falando assim, olha, eu quero ser seu amigo, quero a sua amizade. Mesmo com tantas falhas, eu quero a sua amizade. Para mim, amados, para mim, isso é muito forte. Sabe por quê? É muito forte. Porque Deus, Ele ama as pessoas fracassadas. E ela era uma mulher fracassada. Deus ama pessoas exatamente assim. Deus ama pessoas que ninguém dá nada por ela. Aquela pessoa que é zero esquerda. Aquela pessoa que foi amaldiçoado dentro da família, sabe? Tu não vai ser ninguém. Às vezes vocês receberam essa palavra essa semana. Tu não vai ser ninguém. Mas vou falar uma coisa com você. Deus, Ele te ama assim. Ele pega o fracassado. Ele pega aquele zero à esquerda e restaura. Ama e restaura. Foi assim que aconteceu com essa mulher samaritana. Ninguém dava nada por ela. Olha para a samaritana. Ela foi o quê? Transformada. Então, quando eu lido com pessoas, eu quero ter a atitude de Cristo na minha vida. É por isso que tento errar do lado da graça. Por isso que eu botei aqui no terceiro ponto que eu não falei, errando do lado da graça. E é exatamente isso, amado. Quando julgamos a nós mesmos, sempre amamos o pecador, a despeito do pecado que cometemos. Para analisar isso. Aceitamos a nós mesmos, mesmo quando não aprovamos o nosso comportamento. Muitas das vezes, nós somos muito juízes com as outras pessoas. E conosco, nós somos o quê? Advogados, pacificadores, né? Leves disse, não importa quanto eu desgosto da minha própria covardia, prepotência ou tipo de cobiça, continuo amando a mim mesmo. Nunca tive a menor dificuldade em fazer isso. Muitas das vezes, nós não temos dificuldade de nós gostarmos da nossa natureza, o que nós somos. Mas com outras pessoas, nós somos o quê? Juízes. Eu vejo a graça e a verdade aqui como 2 lados
da mesma moeda. Se o cristianismo não é verdadeiro, amados, então ele não é literalmente, realmente verdadeiro. Então, para mim, a graça, ela não tem sentido. É apenas uma promessa vazia ou a expressão de um desejo. Que, igreja, vocês possam reconhecer a graça de Deus sobre a sua vida. Que você possa reconhecer como Pedro reconheceu. Quando ele viu Cristo, ele reconheceu que ele era um pecador. E que nós precisamos dessa graça, desse perdão sobre as nossas vidas. E eu me lembro, eu quero terminar isso, quero chamar os músicos aqui. Se teu coração te condena, saiba que Deus é maior do que teu coração. Se teu coração está te condenando, a graça de Deus é maior do que o seu coração. Eu quero terminar aqui que um teólogo ele falou assim: um Deus sem ira que levou, o teólogo Richard, um Deus sem ira que levou um homem sem pecado a um reino sem julgamento, pela ministração de um Cristo sem cruz. Que você possa receber a graça de Deus sobre a sua vida. Vamos ficar de pé. Aplauda Jesus por essa mensagem. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, meu Pai, pela tua graça, pelo teu perdão, meu Pai. Que nós possamos reconhecer, meu Pai, a cada dia, meu Pai. Que nós possamos ser igual a Pedro, sim, meu Pai. Que a cada dia nós, se mergulharmos na tua presença, nós possamos ser constrangidos ali de tal forma, meu Pai, que nós possamos reconhecer que nós precisamos a cada dia, para a honra e para a glória do teu santo nome. Amém, Jesus. Som. A palavra graça é mais do que conhecida, né? É favor imerecido. Ela vem, o original dela é grego. É favor que eu não mereço. Ser agraciado por Deus foi já lá na cruz. A Bíblia diz, Paulo dizendo que ainda sendo pecador, Deus demonstra o seu amor por nós, porque cada um de nós éramos pecadores e Ele já tinha se entregado em favor de cada um de nós. Ou seja, Ele morreu em teu favor e meu favor, mediante o que Ele tem de mais no seu coração, o amor. Deus se entregou. Graça é amar também. Pastor Robson, queria desejar que Deus abençoe a sua vida, né, o seu trabalho, a sua mensagem. Quantos foram abençoados aqui? Pode dizer amém? Queria chamar o pastor Wilson e o pastor Abel. E queria chamar o coral. A igreja pode sentar enquanto os homens vão servir a você os elementos. O coral vai cantar com essas. Quem tiver do coral aí vai subir. Então, estou chamando o coral. Cadê o coral? Só vamos cantar aquela primeira. Como é que é? Dai graça. Vem cá, por favor. Põe aí a mídia, por favor, essa música. Receba os elementos. Ao receber os elementos, fique de pé. Amém? Irmãos, a semana toda só temos culto quinta-feira, né? A meta esse ano, como eu dei uma dinâmica hoje pela manhã, mandei eles jogar uma bolinha lá numa cesta. O Abel errou 3 vezes. O pastor Robson foi lá, pertinho, e colocou. Como que ele acertou? O Robson é mais esperto? Não. Quanto mais perto, Francisco, você estiver de Cristo, da graça dele, você vai dar certo. Tua família vai dar certo. As tuas finanças vai dar certo, porque sem Cristo nada podeis fazer. Fique perto de Cristo. Semana toda, você não precisa estar na igreja, mas o Espírito Santo está contigo. Tenha comunhão com Ele. Amém, irmãos?
Então vamos cantar. Recebe os elementos, fique de pé então. Deixa Deus ministrar através dessa música. Dai graça.
Glória a Deus. Fiquem de pé. Quem já pegou os elementos? Marco, você se lembra a palavra de Jesus, que na noite que o Senhor Jesus foi traído, pegou o pão, repartiu e deu graças. O que o pastor pregou, hein? Graça. Como é que o cara vai dar graça, assim, o cara, com todo respeito, é o Senhor, porque ele vai morrer, né? Ele vai ser crucificado. Só quem tem uma visão transcendental, que transcende, nós temos que ter uma visão maior, sabia, gente? Você está na luta, mas lá na frente a vitória é sua, só você permanecer em Cristo. Se está com dificuldade, tenha a visão que na frente você vai vencer, porque Deus conduz você em triunfo, em vitória. Amém, gente? Fazer isso em minha memória, disse o Senhor. Vem cá, pastor Wilson, dá a bênção do pão. Pode dar aí mesmo. Amém? Memória do Senhor. Levante. Alguém queira participar, quem não tem os elementos, quer participar? Alguém que deseja ainda? Não? Amém, irmãos? Assim diz o Senhor. O Senhor estava ali reunido com seus filhos, os seus discípulos, e ele pegou o pão, partiu, deu graças e falou: esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. E nessa noite nós vamos comer esse pão contando com a vitória, porque estamos em Cristo. Assim como o pastor Robson falou, o amor de Deus está conosco. Ele nos ama, irmão, e deu o seu único filho para morrer naquela cruz por conta de cada um de nós. É por isso que nós estamos aqui nessa noite, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e por tudo que Ele irá fazer. Então, nessa noite que nós comemos esse pão em favor do nosso Pai, que é dado em favor de nós, comemos todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que todos digam amém. Mastigue bem esse pão, que representa o corpo do Senhor. O profeta Isaías diz que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Eu creio nesse momento na cura. Eu creio, porque é bíblico, pelas suas pisaduras, todo o castigo que veio sobre nós estava sobre ele. Seja livre de castigo, de maldição hereditária, seja cancelado todo o mal contra a tua vida. Semelhante modo, depois de ter ceado, pegou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança que eu faço contigo, da nova e eterna aliança. Toque esse cálice com o irmão e diga uma palavra de Deus. Deus te abençoe e guie, Pai. Amém. Levante o cálice aos céus. O que faremos então, diz o apóstolo São Paulo? Invocaremos o nome do Senhor e participaremos do cálice da bênção. Esse cálice é bênção para a sua vida, irmão. Diga: em tua memória, Senhor, em tua memória, Jesus, até que tu volte, eu celebro a sua morte e a sua ressurreição. Em nome de Deus Pai, em nome de Deus Filho, em nome de Deus Espírito Santo. Bebamos todos. Glória a Deus. Glorifica o Senhor. A Ele a glória para sempre. Amém. A Ele a glória. Que
Deus abençoe a sua vida. Uma boa noite, uma boa semana. Saia louvando o Senhor. Cante.